Olá, gente. Eu sou o Jorge Luiz Miller, sou acadêmico aqui do 8º semestre, da licenciatura em Filosofia, Polo AB4, aqui em Esteio, cidade grande de Porto Alegre, né? Por sinal, a menor cidade do estado do Rio Grande do Sul. Vou apresentar para vocês aqui, dar umas pinceladas aí sobre a metafísica de Aristóteles, tá? Dá uma comentada a respeito aqui do texto do livro da Chauí, o livro didático da Chauí, e vou então comentar sobre a metafísica de Aristóteles. Então, para muitos, o Aristóteles seria o pai da metafísica, né? A metafísica seria aquilo que está além da física normal, aquela física que os nossos 5 sentidos conseguem captar, audição, tato, paladar, e tudo mais, visão. Então, a metafísica, a princípio, estaria acima desses sentidos, né? E o Aristóteles, ele se baseou para esses estudos de metafísica, que ele, na realidade, ele já tinha outras pessoas que já tinham dado o pontapé inicial, né? Nesse estudo aí, para tentar identificar o ser, o estudo do ser. O ser enquanto ser. Então, ele usou os estudos aí do Parmênides, né, que era um pré-socrático, e também do Platão. Ele se apoderou, então, dessas já avançadas teorias aí do Parmênides e do Platão, para, a partir daí, então, alavancar suas teorias sobre a metafísica. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho no tempo. O que o Parmênides e o Platão tinham em comum? Ele tinha em comum o aspecto de ilusão, do ilusório a respeito do ser, do ente. O Parmênides, ele acreditava que não existia movimento. Ele era daquela escola que nada tinha movimento, o ser era único, o ser é imutável e esse ser não tinha movimento. Tá? O exemplo mais famoso do Parmênides é o paradoxo do arco e da flecha, né? Não sei se alguns não conhecem, né? Ele, uma vez lançada a flecha do arco, a flecha começa seu deslocamento, só que nesse deslocamento divide-se o espaço que falta, a distância que falta até o alvo, divide-se pela metade, e essa metade divide-se pela metade e vai se dividindo, conforme vai se projetando, vai se dividindo a distância pela metade, até chegar num ponto que essa distância não consegue mais ser divisível, né? Exemplo do átomo aí na química, que o cara começa a dividir ali a matéria, começa a dividir, chega na molécula e tudo mais, até chegar num ponto que chegamos no átomo, né? Então, um exemplo a grosso modo, assim, mas o Parmênides, então, ele, com essa teoria da divisão, ele queria concluir que a flecha, na realidade, não estava em movimento, Ela esteve parada ali o tempo todo, uma consequência aí de espaço e tempo. E o Platão, por sua vez, a partir dessa questão aí também do ilusório, ele acreditava que existia, então, 2 mundos, o mundo das coisas sensíveis, o mundo sensível, que a gente pode sentir com os nossos sentidos, tato, paladar e tudo mais, olfato, visão, e o mundo inteligível, que seria o mundo das ideias do Platão. Então, o mundo sensível, aquele
um aspecto físico, né, ele seria uma cópia, uma cópia real, né, uma cópia que não era fiel lá do mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Então Aristóteles, partindo de toda essa teoria aí do Parmênides e do Platão, ele começou a fazer a sua própria teoria, né? A teoria que ele chamou de filosofia primeira, né? Que ele diz que as essências estão nas próprias coisas, né? O movimento está na própria ser em si, né? E ele parte das sensações até chegar na intelecção, na inteligência, né? Na sabedoria. Então a essência é o ser, é a coisa em si, para Platão. Tá? E nesse ser é que está o movimento. Tá? Era conhecida, então, para nós, seres humanos, como o pensamento. Né? O pensamento ele seria, então, o que faz acontecer as coisas, né? O ser em si. Enquanto, então, que o Parmênides e o Platão eles pregam a ausência de mudança, a ausência de movimento, Aristóteles já via, então, essa mudança como critério de diferenciação dos seres. Tá? Então, ele se usa do aspecto da mudança para fazer essa diferenciação entre os seres. De uma maneira mais nova, então, aí então começa a sua filosofia primeira, que ele chama de metafísica. Mudança no grego, se diz movimento em grego, kinesis, a palavra kinesis em grego significa movimento. Tá? Então, tudo isso deu origem no português à palavra cinema, cinemática, né? Cinético, tudo que se refere a movimento, né? Cinema, né? Movimento, tela em movimento, tem origem do grego, então, do kinesis. Tá? Só para ilustrar um pouquinho aí o que seria, então, esse movimento para Platão. Então, para Platão não, digo Aristóteles, estou trocando os nomes aqui. Para Aristóteles, então, o movimento é toda e qualquer mudança que um ser sofra ou consegue realizar. Tá? Isso seria o movimento, né? A essência aí para Aristóteles. Ele se usa então da palavra devir. Né? Devir quer dizer vir a ser. Tá? O vir a ser que é a base do movimento. Né? A gente vai ver mais adiante ali o que na realidade causa esse devir aí. Então, lembrando que Parmênides e Platão excluíram o movimento. E o Aristóteles ele se usa do movimento para fazer a sua teoria. Então, Aristóteles ele nega a irrealidade, né? A irrealidade do Platão, a irrealidade do mundo sensível, e também nega que o movimento e o não ser, né, aquilo que não existe, seja a mesma coisa. Então, essa diferença entre estar ou não em movimento é que ele chamou de essência, a essência do ser. Né? A essência vai estar justamente na diferença do ser estar ou não em movimento. Né? Então, deve haver segundo Aristóteles, ele dizia que devia haver uma ciência mais ampla, uma ciência mais universal, cujo objetivo não seja, então, esse ou aquele, né? Ser, mas o tipo de ser ou essência. Né? Mas a essência em geral. Para Aristóteles, então, ele se preocupa então com a essência em geral. A ciência que estuda o ser enquanto ser
sem levar em conta, então, as diferenciações dos seres, essa ciência mais alta, essa ciência mais universal, mais ampla, que ele chamou, então, da filosofia primeira, né, que está na sua obra aí de metafísica. Tá? Então, é o estudo da essência em geral dos seres, para Aristóteles. Tá? Então, está no livro da obra dele conhecida como Metafísica. Então, vamos começar a aprofundar um pouquinho o estudo aí da metafísica de Aristóteles. O que faz, então, conforme está ali no texto disponibilizado, o que faz um ser o que é, né? Ser aquele ser que ele é. Né? No meu caso ali, o que faz o Jorge aqui ser o Jorge, né? Então, existem alguns elementos aí que fazem parte, né, do ser, que fazem o ser o que ele é. E um desses elementos é a matéria, que a matéria é o elemento de que são feitas todas as coisas na natureza. A característica da matéria é a possibilidade de mudança que essa matéria tem, a propriedade de mudança que ela tem em si mesma. A matéria, e depois nós temos também a forma. Né? O Aristóteles, ele elenca aqui, então, a forma. Uma forma, ela é individualizada e determina uma matéria, né? Uma forma individualizada de uma matéria, determinada matéria. Uma característica do ser, aquilo que a essência é. Então, essa é a forma. Matéria, forma. E também temos um outro elemento importante aqui, que é a potência. A potência, não conseguimos ver a potência, a gente não consegue sentir ela. Ela é um dos recursos que se usa de virtualidade. Né? É um poder invisível, a potência. Ela está contida na matéria e pode vir a existir se, por acaso, ela for atualizada, ela for transformada em alguma outra coisa. Por exemplo, aí, dessa atualização, uma criança é um adulto em potencial. Ela tem todo o potencial para ser um adulto. Né? E assim como a semente, o maior exemplo de todos aí que a gente pode dar, né, para poder entender, é a semente, porque a semente ela é uma árvore em potencial, né? Se tudo der certo, se tudo transcorrer conforme os conformes, a semente vai se transformar numa árvore, tem tudo para se transformar numa árvore, né? Então a gente viu aí a matéria, a forma, a potência, e também tem um outro elemento importante nesse processo aí, para identificar o ser, que é o ato. O ato, é a atualização, uma atualização da matéria de uma forma para outra, uma forma em outra. Né? É uma forma de atualizar a potência contida na matéria. Então esse é o ato, né? Ele atualiza aquela potência. Quando essa potência é atualizada, nós temos o ato, então, na matéria. Então a potência e o ato, ela explicam a causa e a razão também das mudanças, desses movimentos aí nos seres, na parte física, né? Dotados de formas, né? Os seres formais aí, então. E o devir, que eu tinha comentado antes, que é o vir a ser, né? Então ele não tem uma aparência, ele não é aparente e nem é ilusão também. O vir a ser, né? O devir, ele é um movimento que a potência de um ser se atualiza. A matéria muda de forma para outra forma, né? No devir, ela vira a ser, ela vem a ser um outro ser, um outro objeto. Um outro ponto da metafísica de Aristóteles, também muito importante, é o que faz o ser como ele é. O que faz
o ser como ele é, então. O primeiro elemento que o Aristóteles classifica na identificação do ser, para saber por que ele é aquele ser, né, é a essência. A essência é a unidade interna, unidade indissolúvel, como se fosse a alma, né, de um ser, entre uma matéria e uma forma, né? É um conjunto de propriedades, vamos dizer assim, e atributos que se faz o ser o que ele é, né? Aquilo que o ser é. Então é a essência. Por exemplo, o ser humano, a essência do ser humano é ser racional, ele tem vontade, ele é gerado também por outros semelhantes, ele gera outros semelhantes a ele. E uma outra característica aí também é que ele é mortal, né? Uma essência do ser humano é que também ele não é eterno, ele é mortal. Então isso a gente podia caracterizar aí por essência, assim, a grosso modo, tá? Outra forma que o Aristóteles se utiliza para identificar um ser como ele é o acidente. Tá? Então nós temos a essência e agora vamos ver o que é o acidente. O acidente é um atributo, uma propriedade que a essência tem de ter ou deixar de ter. Esse acidente, com esse acidente, ele não perde sua identidade própria. Ele pode ter esse acidente, mas ele não vai deixar de ser aquele ser, né? Por exemplo, dando o exemplo, fica mais fácil de entender aí. O ser humano, por exemplo, pode ser uma pessoa alta ou baixa, gorda ou magra. Tendo esses acidentes, né, ser alto ou baixo, ele não vai deixar de ser o ser humano. Né? Para facilitar mais ainda, fazer a barba, cortar o cabelo, extrair um dente, né? Isso aí tu não vai deixar de ser fulano porque tu fez a barba ou extraiu um dente. Isso chama-se acidentes. São os acidentes que acontecem com a essência do ser, né? E ele não vai perder a sua essência por causa desses acidentes. Tá? Ele não vai deixar de ser a mesma pessoa por esses fatos aí. Fazer a barba, cortar o cabelo, extrair o dente, né? Ele vai continuar a ser a mesma pessoa sempre. Né? Então isso que aconteceu aí no caso são os acidentes. Né? Porque a gente faz um pequeno resumo então aqui. A essência ela é universal. Tá? Vamos dizer assim. O acidente ele é particular. Ele pode acontecer com um ser em particular, mas esse ser não vai deixar de ser aquele ser. Tá? Grosso modo, então, seria isso aí, né? É complicadinho de explicar, mas acho que dando exemplo fica mais fácil, né? Essência, acidente, e também temos a substância, né? Catalogada aí pelo Aristóteles. A substância é onde ela está centralizada, o lugar que está centralizada a matéria e a potência, a forma, o ato, né? A substância é onde está centralizado tudo, né? Seria onde encontramos os atributos essenciais aí, e acidentais sobre o qual agem as quatro causas, que a gente vai ver mais adiante aí as quatro causas do Aristóteles. Tá? Então ele é o ser propriamente dito, a substância, né? Aquele corpo ali que contém todos esses atributos, seria a substância, que está sujeita, né, a agir nas quatro causas de Aristóteles, que a gente vai ver mais adiantinho, só para mais adiante a gente vê para não perder o fio da meada agora. Então o Aristóteles ele atualizou a substância em dois sentidos. Essa substância, né, o sujeito do ser aí, a substância que ela existe de fato, né? Por exemplo, o homem, cavalo, uma cadeira, ela existe de fato, né?
E também tem uma outra divisão que ele fez aí, um outro sentido, que seria o gênero ou espécie, tá? Seria mais pro lado do ser individual. O gênero humano, por exemplo, o gênero mineral, né, uma pedra, também o gênero vegetal aí na parte das plantas aí, numa espécie de vegetal do reino gênero vegetal. Então, esse seria os dois sentidos aí, o sentido de fato e o sentido de gênero e espécie. Os predicados também. Os predicados são as categorias, as qualidades, vamos dizer assim, que se referem às estruturas e também o modo de ser das substâncias ou essências, né? Quantidade, qualidade, posse, ação, paixão, né? Então essa soma de predicados aí, ela constitui a essência de uma substância, né? A soma de qualidades aí, elas vão dar a essência, né? Vão definir a essência dessa substância. E os predicados podem ser essenciais ou acidentais, né? Pode ou não afetar a natureza do ser, os predicados e essas qualidades. Então vou falar agora para você sobre as 4 causas do Aristóteles, que eu dei aquele pulo ali, para não perder o fio da meada, então vou chegar aqui então agora. As 4 causas primeiras aí do Aristóteles são a material, né? A causa material é aquilo em que o ser é feito, né? Sua matéria, por exemplo, a cadeira, o material dela é a madeira, né? Pode ser couro, é o material da que o próprio nome diz, né? Material do que ela é feito. E o formal, a causa formal, que é a segunda, explica a forma que o ser possui. No caso, um rio ou um mar seria a forma da água, né? Um exemplo assim, mais a grosso modo. E por último, tem mais 2 ainda, tem eficiente é final. Material, formal, eficiente. Eficiente é a causa motriz, aquela causa que explica como a matéria recebeu uma forma e passa a construir uma essência, a sua essência, né? Por exemplo, o marceneiro, que mexe com a madeira, ele é a causa eficiente para transformar essa madeira numa cadeira, né? Então, é aquela força motriz ali que age sobre a matéria. E, por último, a causa final. A causa final é que ela vem a dar um motivo, a razão, a finalidade para alguma coisa existir, né? Existir da forma como ela é. Por exemplo, a cadeira, a finalidade dela é lógico que é sentar, né? Então é por aí, então, a metafísica de Aristóteles, né, se baseia nesses princípios aí. É meio complicado assim rapidamente de explicar, né? Mas eu vou dar um exemplo, agora um exemplo que para captar tudo isso aí que eu falei, eu vou dar um exemplo agora para ficar bem mais fácil de entender, tá? Eu vou falar aqui sobre o paradoxo do navio de Teseu, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Esse paradoxo, ele se baseia no seguinte, né? Vamos supor que tem um navio de madeira, né? Aqueles lá da época das navegações, né? Idade Média, né? Da época do descobrimento, aqueles navios de madeira. E vamos dizer que cada vez que esse navio fosse fazer uma viagem e chegasse no porto, era trocada uma tábua desse navio. Aí o navio faz uma viagem, se troca outra tábua, uma viagem, uma tábua, né? Nessa ordem assim. O que vai acontecer? Vai chegar um ponto em que todas as tábuas, de tanto ele fazer essas viagens, vai chegar um ponto em que todas as tábuas vão ser trocadas. Tá um navio praticamente novo, né? Outro navio. Mas só que o navio tem um nome, né? Tem um nome X ali. Todo navio tem um nome.
Mas apesar de todas essas tábuas serem trocadas, a cada viagem ele foi trocando, até trocar tudo, ele continua ainda com esse nome X. Né? Trocou todas as tábuas e ele é o navio X. Por que isso? Eu vou complicar mais um pouquinho agora esse exemplo. O mesmo navio fez a viagem, é trocado uma tábua, aí fez outra viagem, é trocado outra tábua. Só que tem um pequeno detalhe aí nesse segundo exemplo. Ele trocou sempre no mesmo lugar e essa pessoa que trocou a tábua guardou aquelas tábuas. Tá, botou uma tábua nova e foi guardando aquela outra. Até o ponto que se formou um outro navio, com as mesmas tábuas. Então aquele primeiro navio não tem mais nenhuma tábua, quando ele começou a história, né? Mas nessa altura já temos um outro navio com aquelas mesmas tábuas. Qual desses navios seria o navio X, de nome X? Dá para compreender agora? O primeiro navio continua sendo o navio X, apesar de ser trocada todas as tábuas, e as tábuas dele está formando um outro navio, aquele primeiro ainda é o navio X, por causa da sua essência. A essência dele, a identidade dele é do navio X. Por aí, então, um pouquinho da metafísica do Aristóteles, para ver se vocês conseguem captar, né? Assim, rapidamente. Eu tentei passar aqui. E, por enquanto, era isso aí. Até mais, então. Vamos despedindo por aqui. Jorge Miller, AB Esteio, Paulo, AB4 Esteio, no Rio Grande do Sul. Tchau!